Olá pessoal, aqui é o professor Luiz, professor de Química do Centro Educacional de Paula. E bom, como a gente viu na primeira aula, essa já é a segunda aula, por causa da doença coronavírus, da pandemia que se espalhou e então os governos adotaram medidas de proteção por todo o país, né, e aqui no Distrito Federal não é exceção. Então, por causa dos decretos, a gente continua com as nossas aulas à distância e, bem, esse é mais um vídeo sobre a unidade 1. A gente agora vai continuar estudando mais ou menos a história da química. A gente vai pegar uma outra parte da história da química, uma continuação daquilo que a gente estava vendo antes, não é? O que a gente vai estudar agora? O átomo. Bem, vamos fazer um resumo do que é química, do que foi falado na aula 1. A gente viu que o conceito de química ele se dedica ao estudo da matéria, levando em conta a composição e as reações e as transformações que a matéria apresenta. As matérias apresentam transformações o tempo todo, como por exemplo um portão de ferro enferrujado ou a, a esponja de aço que enferrujou também na sua casa, logo depois que você lavou a louça, passou um dia ela enferrujou. E isso são reações acontecem reações e com essas reações acontece a transformação. No caso, a gente vai passar para a teoria atômica. Bom, como a gente viu no vídeo anterior, a gente viu que o átomo ele foi assim chamado do grego, que significa indivisível. E ele tinha uma linha de pensadores filósofos pequena que acreditavam nela. Embora essa linha fosse pequena, ela conseguiu passar para frente até mais ou menos a Idade Média, por volta de 1800 depois de Cristo, que foi mais ou menos quando começou a difundir mais a ideia do átomo. Mas esses filósofos eles acreditavam que nessa teoria tinham diferentes formas para o átomo, dependendo do que foi constituído. Por exemplo, o elemento fogo. O átomo do elemento fogo ele era um tetraedro. Ele era como se fosse uma pirâmide. Ele era uma pirâmide de três lados. Assim, no caso, ele tinha quatro faces. Né? Ele tinha a base e mais os três lados subindo. Ele era um... O ar. Eles achavam que o átomo do ar ele tinha a forma dele era de um octaedro. Ele era como se fosse a junção de dois losangos aí, né? Ele tinha um losango e outro losango. E com isso é como se ele fossem duas pirâmides, de verdade, umas pirâmides de quatro lados, juntando uma com a outra. Ele tinha 8 lados, 8 faces. A água, como ela era mais maleável e como ela conseguia preencher qualquer volume, eles achavam que o átomo dela era um icosaedro, que era um objeto que tem 20 lados diferentes, né? Ele é um objeto que tem 20 lados diferentes. Enquanto a Terra era mais firme, ela conseguia se prender melhor, ela tinha a forma de um cubo de 6 lados. Já em 1803, que foi um inglês chamado John Dalton, ele publicou um trabalho, ele escreveu um livro, né, que ele tinha observações de diferentes, ele fazia observações de diferentes tipos de gases. Por quê? Porque ele era um meteorólogo, ele era um matemático e meteorólogo. E com isso, ele fazendo a observação de gases, ele ia em várias cidades diferentes, pegava o ar daquela cidade, encapsulava o ar daquela cidade, depois ia ver. Ele pegava recipientes iguais, de mesma massa, né, de mesmo peso, e ele media, ele enchia, né, de ar, ele só ia na cidade, tampava o negócio e ficava medindo depois para ver se o ar de uma cidade, se o ar da cidade X era mais pesado que o da cidade Y. Então ele observou que átomos de diferentes elementos possuem propriedades diferentes entre si. E com isso ele também percebeu que os átomos de um mesmo elemento possuem propriedades iguais e um peso que não varia, ou seja, os átomos do mesmo elemento são iguais. O átomo é a menor proporção da matéria, então eles são esferas maciças e indivisíveis. Isso é muito importante para a gente, saber que para o Dalton o átomo era uma esfera maciça e indivisível. Mais para frente a gente vai ver, bem que na frente está falando, né, que o modelo atômico dele era chamado de bola de bilhar. Por quê? Porque ele era maciço e indivisível. Uma bola de bilhar é extremamente dura. Bom,
nas reações químicas, os átomos permanecem inalterados, ou seja, quando acontece uma reação de transformação, uma reação em cadeia, uma reação química, os átomos vão continuar iguais. O que vai modificar é como eles interagem entre si. Na formação dos compostos, os átomos entram em proporção numérica fixas, ou seja, vai ter um átomo para um átomo, ou um átomo para dois átomos, um átomo para três átomos, dois átomos para três átomos, dois átomos para cinco átomos, ou seja, ele já percebeu que existe uma proporção na junção dos átomos. Não era, esse átomo vai reagir com todos aqueles átomos, não. Tinha uma proporção de reação. A massa total de um composto, ou seja, a massa total de um corpo, ele é igual à soma das massas dos átomos dos elementos que constituem ele. Ou seja, para o Dalton, John Dalton, a gente fala de modelo atômico de Dalton, não é? O peso, a massa de um corpo, ele depende da quantidade de átomos que tem nesse corpo. Isso até hoje é considerado verdade. Bom, no ano de 1808, Dalton propôs uma teoria do modelo atômico dele, né? Onde o átomo era uma minúscula esfera maciça, impenetrável, indestrutível, indivisível e sem carga. Todos os átomos de um mesmo elemento químico são idênticos. O seu modelo atômico foi chamado de modelo atômico bola de bilhar. Bom, aqui a gente tem mais ou menos uns desenhos feitos por Dalton de como ele diferenciava os átomos dos elementos. Ele achava que o oxigênio era só uma bolinha, enquanto o carbono era uma bola preta. O hidrogênio ele era uma bola branca com uma bolinha preta dentro. O nitrogênio tinha uma barra vertical, o sódio tinha duas barras verticais, o potássio três, o enxofre tinha uma barra vertical e uma horizontal, a prata tinha um S no meio ali, ó. O fósforo ele dividiu essa esfera em três partes, né? O alumínio ele colocou quatro bolinhas em cada nas pontas ali do círculo, né? A água ele misturou um hidrogênio com um oxigênio, a amônia ele misturou um hidrogênio com um nitrogênio, o ácido carbônico ele misturou dois oxigênios com um carbono. Assim eram mais ou menos as reações dele. Em muitas coisas ele estava certo, em outras ele estava errado. Bom, ele propôs essa ideia de modelos dos átomos aqui porque bom, se vocês perceberem o nome dele é Dalton. A gente percebe uma semelhança com a palavra daltônico. Ele não enxergava cores, ele tinha um problema para identificar cores. Então, por isso, ao invés de ele pintar as bolinhas dos átomos de cores diferentes, como ele era daltônico, ele foi a pessoa que descobriu a doença, o daltonismo, não é? Porque ele sofria disso. Então, ele propôs esse modelo aí diferente para diferenciar os átomos para ele, que ficou mais fácil para identificação. Bom, já em 1898, quase 100 anos depois, o modelo atômico de Dalton ficou por muito tempo, desde o século IV a.C. até o século XVIII, XIX depois de Cristo. Então foi uma parte muito grande. Já no modelo atômico de Thomson foi quase 100 anos depois. O que o Thomson falava? Em 1898 ele fazia vários experimentos com átomos. E o que ele percebeu? Ele tinha várias evidências da existência de uma subpartícula chamada elétron. Então ele derrubou a teoria da indivisibilidade do átomo proposta por Dalton e também pelos pré-socráticos. Então ele falou sim que realmente as coisas eram feitas de átomos. Só que os átomos eram propostos de cargas positivas e negativas. Então o átomo tinha carga. O que fala aqui no texto? Thomson, a partir do seu modelo, provou a existência de elétrons, que é a partícula com carga negativa no átomo. Ou seja, o átomo possui partículas subatômicas, ou seja, dá sim, o Thomson ele já viu que dava para dividir o átomo em coisas menores. Então, Thomson ele propôs seu modelo atômico tendo como base descobertas relacionadas com a radioatividade. Ele usava radiação, experimentos com radiação, realizados com um tubo de raio catódico construído pelos cientistas Geissler e Crookes. Ok.
Para quem não sabe o que é tubo de raio catódico, lembram daquelas TVs de tubo, aquela TV aquelas TVs com tubo lá atrás, que ela era enorme, diferente das TVs de plasma e de LCD, ela tinha um tubo enorme com tipo uma lâmpada lá dentro. O raio catódico é justamente o que fica dentro daquele tubo. Aquela TV funcionava através de tubo de raios catódicos. Só que eram três diferentes. No caso dele, ele utilizava só um. O modelo atômico de Thomson ficou conhecido como pudim de passas. Por que pudim de passas? Porque o átomo para ele era como se fosse uma esfera positiva, ou seja, era uma esfera só positiva, com várias bolinhas de elétrons lá dentro, que eram as cargas negativas. Aqui no Brasil a gente chama de pudim de passas, mas em vários locais alguns falam que isso é um bolo de passas ou um panetone, porque tem os elétrons lá dentro, para que assim o elétron ele se torne neutro, porque o elétron ele tem que ser neutro. Então ele tem a força, ele tem a carga positiva, que é a bola maciça dele, e as cargas negativas, que são várias bolinhas, né, que são vários elétrons que ficam ligados dentro dele ali, ó. Já no ano de 1911, bom, pouco tempo depois, não é? Já no século XX, um físico neozelandês, né, Ernest Rutherford, ele conduziu um experimento muito importante que mudou o modo de como o átomo era visto pelos cientistas na época. O modelo de Thomson passou assim a ser descartado. Ele não foi completamente descartado. Sim, percebeu-se que tinha o elétron tinha o próton. E o que ele fez? Ele até o momento, né, o modelo atômico aceito era o de Thomson, que dizia que o átomo era uma esfera positiva não maciça, incrustada de elétrons e com carga elétrica total nula, ou seja, era uma bola com uma bola positiva, né, era como se fosse um bolo, né, o bolo é toda aquela carga positiva e as passas são os elétrons que ficam ali espalhados para que a carga total dele seja nula, que ele não fique mais positivo nem mais negativo. Mas a construção do modelo de Rutherford iniciou a partir de estudos de propriedade de raio-x. Não foi exatamente raio-x, era um raio chamado raio alfa, né? Radiação alfa. Mas é um princípio bem parecido com raio-x. Então ele estudava essas emissões radioativas. O que ele fez? Ele fez uma placa de fósforo, se eu não me engano é fósforo, que é essa placa de verde que está aí nesse GIF, nesse videozinho. Lá no meio ele colocou uma folha de ouro. Por que ele usou ouro? Ele precisava de um material que não reagisse, ele precisava de um material que não entrasse em reação fácil com outros materiais. E o ouro é um metal que não entra em reação fácil com outros materiais. Ele é bem difícil de reagir. Aí dentro daquela bolinha azul, dentro daquele cubo azul ali, ele colocou. Aquele cubo azul era feito de chumbo, para que a radiação não espalhasse para todo local. E com isso, dentro desse tubo de chumbo, ele colocou polônio. Polônio é uma pedra radioativa. E com isso, ele começou a emitir radiação através de um buraco, né, um feixe, pela folha de ouro. E o que ele percebeu? Ele percebeu que os átomos, a maior parte atravessava reto, exatamente reto, como a gente consegue ver no desenho aqui, ó. Ele bate nessa parte aqui, lá na ponta do negócio, né, exatamente indiferente, a maior parte ela atravessa, mas em alguns momentos ele sofre alguns desvios. Bom, a gente pode ver que existe um segundo momento aqui nas pontas, nessa parte aqui, que ele faz desvio tanto para a direita como para a esquerda, significa que essa radiação ela está batendo em algum local e está desviando. E um terceiro ponto é que ela está batendo em algum local e em vez de desviar para frente, ela volta para trás e bate em alguns locais atrás da folha de ouro. Ou seja, o átomo ele tem um espaço vazio que faz com que essa radiação atravesse, mas ele também tem espaços que tem matéria, e essa matéria está fazendo sofrer um desvio dessa radiação, fazendo com que ela acerte tanto em partes laterais, como ela bate e volta nessa folha de fósforo. Eu não me lembro bem, eu acho que é fósforo. E assim ele consegue determinar essas marcas.
Esse modelo atômico dele ficou conhecido como modelo planetário. O que ele falou? Que no meio ele tem uma massa que é positiva, né, que é o meio do átomo, o núcleo do átomo ele é positivo, que ele comparou ao nosso Sol. O nosso Sol ele é muito grande, né, e os planetas giram em volta dele. Então ele colocou os elétrons como se fossem os planetas girando em torno do Sol. Então o meio do átomo, o centro do átomo ele é positivo e ele tem uma massa muito maior do que a do elétron, que é negativa e fica girando em torno do átomo. Pouco tempo depois, 2 anos depois, o dinamarquês especialista em física atômica Niels Bohr, né, no ano de 1903, né, estabeleceu um modelo atômico que é usado até os dias atuais, ou seja, de 1913 até 2020, que é o ano que a gente usa o modelo atômico de Bohr. Bom, o Bohr ele começou admitindo que um gás emitia luz. Professor, um gás emite luz? Sim. As lâmpadas fluorescentes que a gente usa, né? Elas são lâmpadas de gases, elas emitem luz. Continuando. Emitia luz quando uma corrente elétrica passava nele. Isso explica pelo fato de que os elétrons em seus átomos absorvem energia elétrica, depois a liberam em forma de luz. Ou seja, ele percebeu, no estudo dele, ele falava que os átomos ele absorviam a eletricidade, essa carga, e com isso ele emitia essa carga de volta, liberando luz. E com isso ele deduziu que um átomo ele tem um conjunto de energia disponível para os elétrons dele. Ou seja, a energia de um elétron em um átomo ela pode ser quantizada, ou seja, dá para medir essa energia. E esse conjunto de energia quantizada mais tarde foi chamado de níveis de energia. Mas se um átomo ele absorve energia de uma descarga elétrica, alguns de seus elétrons ganham energia e passam para um nível de energia ainda maior. Ou seja, aqui a gente tem um desenho do átomo lá de Rutherford, que é um modelo planetário. O Bohr ele só complementou ainda mais o átomo de Rutherford. O que ele falou? Que existem níveis de energias diferentes, ou seja, quanto mais longe o elétron está do núcleo do átomo, né, do próton ali, mais energizado ele está. Quanto mais próximo ele está, menos energizado ele está. Mas se um átomo absorve energia em uma descarga elétrica, alguns de seus elétrons ganham energia e passam para um nível de energia maior. Nesse caso, o átomo está em estado excitado, ou seja, o átomo está eletrizado, ele está mais carregado. Com esses estudos, com essas constatações, Bohr aperfeiçoou o modelo atômico de Rutherford, como eu falei, né? Conhecido como modelo do sistema planetário, onde os elétrons se organizam na eletrosfera na forma de camadas. Vejamos o postulado de Bohr, no caso que ele falava. Os elétrons são distribuídos em camadas ao redor do núcleo. Admite-se a existência de 7 camadas eletrônicas. Até hoje a gente estuda essas 7 camadas eletrônicas, que são designadas pelas letras maiúsculas K, L, M, N, O, P e Q. À medida que as camadas se afastam do núcleo, aumenta a energia dos elétrons nela localizados, que foi isso que eu falei. Quanto mais longe o elétron fica do próton aqui, fica da carga positiva do átomo, quanto mais para a camada mais fora ele for, mais energizado esse elétron está. Professor, quantos átomos diferentes existem? Bom, essa aqui é uma tabela, né, que se chama tabela periódica, e ela contém os átomos conhecidos pelo homem. A gente pode ver que o hidrogênio ele é do grupo 1, né, período 1. Na verdade, ele não tem família. Enfim, o hidrogênio, quantos elétrons e quantos prótons eu tenho em um determinado átomo? Bom, o próton e o elétron a gente vê ele pelo número que ele está. Por exemplo, o hidrogênio ele tem o número 1 aqui na ponta, significa que ele tem um próton e um elétron. O hélio tem 2 aqui, ó, He, tem 2, ele está no número 2, ele tem 2 prótons e 2 elétrons. O lítio, ele está no número 3, ele tem 3 prótons, 3 elétrons, berílio, assim por diante. O número
que ele tem aqui na ponta, um número no desenho falando qual é o número atômico dele, é o número de prótons e elétrons que ele tem. Lá embaixo a gente vai ter um númerozinho que se chama peso atômico, né? Ou número de massa do isótopo mais estável. Significa que é, é mais ou menos o peso é mais ou menos o peso dele em unidade, como é que é o nome? Unidade atômica. É o peso atômico dele em unidade atômica. Isso não é muito importante para a gente agora saber calcular a unidade atômica. A gente só precisa saber que o número em que ele está, por exemplo, o número que ele tem, né, o número atômico dele é a quantidade de prótons e de elétrons que ele tem. O símbolo químico dele vai definir, né, vai falar o nome dele, né, por exemplo, o hidrogênio, o símbolo químico dele é H, o potássio, o símbolo químico dele é K, o cálcio, o símbolo químico dele é Ca. E, por exemplo, tudo que a gente conhece do universo é feito basicamente desses elementos. Tudo que a gente conhece é feito desses elementos. Alguns são metais, alguns são gases, alguns são metais em transições, tem não metais, tem actídeos, tem lantaneídeos, semimetais, né? Metais alcalinos terrosos, gases nobres, não metais. Tem uma porrada de infinita. Cada cor dessa aqui, ó, igual mostra aqui embaixo, significa uma cor diferente. Por exemplo, o hidrogênio. O hidrogênio é o que? Ele é um não metal. Na verdade, o hidrogênio está mais para um gás. Enfim, o carbono, o nitrogênio, o oxigênio, fósforo, enxofre, selênio, aqui, ó, todos no canto de cá. Número 6, 7, 8, 15, 16 e 34. Ó, todos eles são não metais. O oxigênio a gente consegue encontrar ele em forma de gás, né? Mas naturalmente. Metais alcalinos, já viram aquelas baterias alcalinas? Então, elas são feitas com esses metais. Pode ser lítio, sódio, potássio, rubídio, césio ou frâncio. Ó, césio. Quem já ouviu falar sobre o césio 137? A história do Césio 137 lá em Goiás foi um desastre que aconteceu com esse elemento químico, o césio. Ele é radioativo. Tem também o urânio. Onde está o urânio? Ele tem o símbolo de U. Aqui, achei o urânio. Ele é o número 92. Ele tá de roxo lá embaixo. Bem, esses, como eu falei, esses são os átomos que o ser humano conhece. E tudo que a gente tem no universo são compostos desses átomos. Um dos maiores amigos de uma pessoa, de um químico, é essa tabela. Por quê? Porque ele estuda essa tabela, ele estuda as reações desses elementos, ele estuda as junções, né? O que acontece quando um elemento reage com o outro, o que acontece quando deixa de reagir, essas coisas, as transformações da matéria. Isso sobre o átomo foi uma base para a gente poder estudar o resto do capítulo 1. Foi só uma base, foi a base para a gente estudar o resto do capítulo 1. E o que é que a gente vai estudar agora? Dos estados físicos da matéria. Por que foi importante a gente saber o que é o átomo para a gente estudar os estados físicos da matéria? Porque os estados físicos da matéria dependem, para ensinar, para você entender o estado físico da matéria, você tem que entender o átomo. Por quê? Já vou te explicar. Quais são os estados físicos da matéria? O sólido, o líquido e o gasoso. Sólido, líquido e gás são os três estados físicos da matéria. Existem outros estados, porém a gente não vai abordar eles. Ok. Beleza, a gente conhece os estados físicos da matéria e o exemplo mais clássico que a gente pode ter sobre isso é a água. Por que a água? Porque a mudança de estado físico da água, a gente consegue alterar o estado físico da água muito facilmente.
E ó, essa figura aqui abaixo, né, ela mostra os estados físicos, mostra as mudanças, né, que acontece com a substância que faz com que o estado físico se altere. Primeiro, o sólido. Vamos falar sobre o sólido. O que é o sólido? O sólido, ele é... o sólido, ele é... Como é que eu posso explicar? Os átomos do sólido, eles estão muito próximos uns aos outros, eles estão se ligando, eles estão muito bem ordenados para que assim possa existir o sólido. E com isso, esses átomos, eles deixam a coisa palpável, ela endurece, ela enrijece. O sólido, então, significa que os átomos, eles estão tão próximos e tão organizadinhos, tão arrumadinhos, que é difícil que você não consiga, que ele não se torna maleável, que essa substância não se torna maleável, ela se torna dura, ela se torna enrijecida, ela fica dura. Então isso aqui é o sólido. O sólido são os átomos da água, são as moléculas da água no caso, né? Porque o que é a molécula? A molécula é uma junção, é a junção dos átomos. Enfim, são as moléculas da água, o, um, um oxigênio para dois hidrogênios, né? A água é H2O. Cada moléculazinha ela fica bem próxima uma da outra, no sentido de elas se ordenam daquela forma e elas enrijecem e com isso ela fica palpável. O líquido não. O líquido, as moléculas ou átomos, eles estão mais ou menos ordenados ali, eles estão fluindo, eles podem se distanciar, como eles podem se aproximar, e isso não importa muito. Assim, ele tem uma certa energia, ele fica fluindo. Já o gás, as moléculas, o átomo, ele está tão excitado, ele está tão energético que ele fica, como é que eu posso falar? Ele fica, ele não se aproxima. No gás, diferente do líquido, o líquido ele está ali próximo, mas ao mesmo tempo ele flui. No gás não, ele não se aproxima. As moléculas, os átomos, eles estão bem distantes entre si e com isso se faz o gás. Eles estão energéticos, eles estão excitados e assim eles ficam, por exemplo, se debatendo sobre o local. Eles ficam se mexendo, eles não ficam parados, eles ficam, qual é a palavra? Eles ficam se movimentando muito rapidamente dentro de um recipiente, e assim é o gás. Tá, ok. Dizemos que o gelo se encontra no estado sólido, pois apresenta forma e volume definido. À medida que o gelo derrete, a matéria resultante passa a ter a forma do recipiente, e tal matéria se encontra no estado líquido. A passagem do estado sólido para o estado líquido se chama fusão, ou seja, se eu passar do sólido para o líquido, eu estou fundindo este sólido e até ele se tornar líquido, é a fusão. Se a água for aquecida em uma chaleira, por exemplo, vai esquentar até o momento em que começa a ferver, ou seja, começa a se transformar em vapor. Ou seja, se eu estou aquecendo o sólido e ele passa a ser líquido, significa que eu estou excitando, significa que eu estou passando energia para esse sólido até ele se tornar líquido. E do líquido para ele se tornar um gás, significa que eu agito ele ainda mais, ou seja, eu passo mais energia para ele passar a ser gás. Ou seja, do sólido até o gasoso, eu estou simplesmente agitando as moléculas, agitando os átomos, excitando eles, né, passando mais energia para eles, para que assim possa acontecer esse estado da matéria. Já do gasoso para o líquido, eu estou tirando a energia deles, eu estou diminuindo a energia deles, ou seja, eu estou absorvendo essa energia, né, em forma de calor, estou tirando o calor para que assim ele consiga contrair, para que esses átomos eles percam aquela excitação e comecem a ficar mais fluidos e consigam se concentrar, consigam chegar uns nos outros. Bom, basicamente isso. Vai esquentar até o momento que começa a ferver, ou seja, começa a se transformar em vapor. Foi isso que eu falei. Se recolhermos o vapor produzido em um frasco com tampa, ele não apresentará forma nem volume. Por quê? Porque os átomos, as moléculas, elas estão muito excitadas, elas estão muito energéticas. Volume próprio, né? Pois ficará disperso no interior do recipiente. A matéria que se encontra no estado de vapor não tem forma nem volume definido. A passagem de estado líquido para o estado de vapor recebe o nome de vaporização
E a fervura da água é chamada de ebulição. O vapor obtido volta ao estado líquido quando resfriamos. Por quê? Porque a gente está retirando a energia que é em forma de calor, né? A passagem do estado de vapor para o estado líquido recebe o nome de condensação. Você está condensando, você está... Condensar é você juntar, né? Agrupar. Ou seja, você está condensando, você está agrupando aquelas moléculas ou aqueles átomos de água, né? Ou da matéria que você for. Se dermos continuidade ao processo de resfriamento, o líquido passa a sólido, mudança de estado conhecido como solidificação. A solidificação é você está juntando ainda mais esses átomos, ainda mais essas moléculas, até elas ficarem tão próximas que elas enrijecem esse produto, né? Existem sólidos como a naftalina, por exemplo, que atingem o estado de vapor sem passar pelo estado líquido. Quando a gente coloca a naftalina na nossa gaveta, por exemplo, para não deixar aquele cheiro ruim de barata ou de qualquer outra coisa de velho, de guardado, a gente vai vendo que essa naftalina vai desaparecendo. Por quê? Porque do sólido ela vai direto para o vapor, ela não passa pelo estado líquido. Onde foi que eu parei? Nesses sólidos que atingem o estado de vapor sem passar pelo estado líquido, processo chamado de sublimação. Quando passa do sólido para o gasoso sem passar pelo líquido é sublimação. A vaporização, a passagem de uma substância do estado líquido para o gasoso pode ocorrer em forma lenta, na temperatura ambiente e sem formação de bolhas, como no caso de uma roupa secando no varal. Nesse caso, a vaporização recebe o nome de evaporação. Basicamente, quando a gente estende uma roupa, a água evapora. Quando a gente lava a roupa e depois estende, a água evapora e não ferve, né? É o tempo que leva, ou seja, ele vai retirando a umidade da roupa e essa umidade vai indo para o ar e essa passagem se chama evaporação. Está evaporando a água. Pressão atmosférica normal, ok. A gente vai estar em uma pressão atmosférica normal, que é um ATM, né? Nesse recipiente a gente tem aqui um frasco com gelo, né, e um termômetro que está marcando 0 graus Celsius, e um frasco que esse gelo derreteu, que a água está chegando de 0 graus Celsius até 100 graus Celsius. Vamos ler o que está escrito. Ponto de fusão e ponto de ebulição. A fusão e a ebulição de qualquer substância realizada em determinadas temperaturas variam de elemento para elemento. Por exemplo, a água congela a 0 graus Celsius, mas existem substâncias que congelam a uma temperatura um pouco menor que a água. A água com sal congela a uma temperatura menor do que a água pura. O álcool congela a uma temperatura muito negativa, né? De menos, eu nem lembro quanto, mas cada substância... O ferro, por exemplo, ele fica sólido em uma temperatura muito alta, né? Muito maior do que a de 0 graus Celsius. Então, cada substância ela tem uma temperatura em que ela se solidifica, uma temperatura em que ela passa a ser líquida e uma temperatura em que ela se transforma em vapor. Em vapor não, em gás. Vapor e gás são diferentes, mas, bom, a gente está estudando como se fosse a mesma coisa. A mais conhecida temperatura de fusão e de ebulição é a da água. Veja na imagem, o gelo começa a derreter a 0 graus Celsius, ou seja, a temperatura do gelo pode estar muito menor do que a de 0 graus Celsius, só quando ele atinge 0 graus Celsius, esse gelo vai começar a derreter. E assim ele vai permanecer derretido, ele vai permanecer na temperatura de 0 graus Celsius, essa temperatura vai ser 0 graus Celsius dessa água derretida, até não ter mais gelo nenhum, até o gelo ser derretido totalmente. Quando o gelo tiver derretido totalmente, a água vai atingir a mesma temperatura. A água ela é um bom condutor, né? Ela vai ter sempre a mesma temperatura do local em que estiver. Ou seja, esse gelo vai esquentar até atingir 0 graus Celsius. Quando ele atingir 0 graus Celsius, ele vai parar ali e aquela água vai aquecer. Aí quando não tiver mais nenhum gelo ali, é que ele vai parar, que a temperatura vai voltar a aumentar de novo. Então, quando já não tiver nenhum gelo, essa temperatura vai começar a aumentar de 1 grau Celsius, 2, 3, 4, 5, 6, até chegar a 100 graus Celsius. Quando chegar a 100 graus Celsius, ele vai permanecer nessa temperatura até toda a água evaporar, até toda a água
se transformar em gás. Quando estiver todo derretido gradualmente, a água chegará à mesma temperatura do local em que estiver. Se for retirado do freezer e colocado numa sala de temperatura a 25 graus Celsius, a água chegará até essa temperatura, ou seja, a água vai chegar até a temperatura que estiver no local. Ok. Com o passar do tempo. Se a água for aquecida, a temperatura irá subir gradualmente até chegar a 100 graus Celsius. Quando ela começar a ferver, ela permanecerá em 100 graus Celsius enquanto ferve, até ela evaporar completamente. Resumindo, a fusão da água ocorre a temperatura fixa de 0 graus Celsius a nível do mar. Aqui em Brasília, no Distrito Federal, né, a gente está a 1000 metros acima do mar, mas a gente continua utilizando esses mesmos cálculos porque não varia tanto assim, é pouca coisa a variação, ou seja, a temperatura congela um pouco mais, numa temperatura um pouco menor do que 0 graus Celsius, mas ela também evapora numa temperatura um pouco menor do que 100 graus Celsius. É pouca coisa, são casas decimais para a gente não vai importar, então a gente vai usar o 0 e o 100. Essa temperatura é o ponto de fusão da água ao nível do mar. A ebulição da água também ocorre a uma temperatura constante que é de 100 graus Celsius, ou seja, a ebulição ela vai ficar nessa temperatura fervendo ali até tudo virar vapor ao nível do mar. Essa temperatura é o ponto de ebulição da água ao nível do mar. Okay? O ponto de ebulição das substâncias pode variar bastante, dependendo da pressão atmosférica do local em que a experiência é feita. A pressão atmosférica, por sua vez, varia sensivelmente com a altitude do local. Essa aqui é a curva de resfriamento e de ebulição da água, né? Por exemplo, se eu tiver um gelo, tiver, por exemplo, a menos 4 graus Celsius, esse gelo ele vai se aquecer, eu retirar ele da geladeira e colocar ele no fogo. Ele vai se aquecer até chegar a 0 graus Celsius. Quando ele chegar a 0 graus Celsius, ele vai começar a descongelar. E ele vai manter essa água descongelando, esse gelo que está descongelando, ele vai manter essa mesma temperatura de 0 graus Celsius até não haver mais gelo nenhum, igual eu falei. Quando não tiver mais gelo nenhum, aí ele começa a se aquecer de novo. Aí ele vai começar a aquecer, até chegar no ponto de ebulição. Quando ele atingir o ponto de ebulição, ele vai manter aquela temperatura de novo, até não sobrar mais água nenhuma ali, até tudo evaporar. Aí quando tudo tiver virado gás, ele pode aquecer de novo ou ele pode começar a resfriar. No caso do resfriamento, ele vai acontecer a mesma coisa. Ele vai vir daqui de cima, né? E ele vai chegar até uma temperatura de, exemplo, um pouco menor do que 100 graus Celsius. Aí ele vai começar a se transformar em líquido. E ele vai perder essa energia, ele precisa ir perdendo a energia até tudo se transformar em líquido. Aí ele vai chegar a 0 graus Celsius e vai começar a se transformar em sólido. Pode-se fazer o aquecimento de uma amostra de água fornecendo calor de modo contínuo e regular por meio de exemplo de uma chapa elétrica de aquecimento, partindo da água sólida a menos 20 graus Celsius, por exemplo, e chegando até o estado gasoso a 120 graus Celsius, por exemplo. Registra-se durante o experimento a temperatura da amostra e do tempo decorrido. Ou seja, o gráfico de baixo, a linha de baixo é o tempo que foi passando e a linha de cima é a temperatura que foi aumentando. Cadê? Com esses dados podemos elaborar um gráfico de temperatura da amostra da água em função do tempo transcorrido no aquecimento. Esse gráfico é conhecido como a curva de aquecimento de substância pura. Ok, foi isso que a gente falou. Uma substância pura, né? Ele pode não ser só a água, pode ser qualquer outra substância. A gente já falou sobre isso, né? Que o ponto de fusão da substância ocorre durante o aquecimento, solidificação durante o resfriamento. Tá, isso aqui é só um resumo que tem um ponto de aquecimento, um ponto de fusão, um ponto de ebulição e cada substância tem a sua. Mais na frente a gente vai mostrar algumas aqui. Ó, a água, ela congela a temperatura de fusão dela 0 graus Celsius, a temperatura de ebulição é 100 graus Celsius. O etanol, a temperatura de fusão dele é menos 114 graus, ou seja, 114 graus abaixo de zero. E ele consegue evaporar, ele consegue ebulir, né, a uma temperatura de 78 graus Celsius. O mercúrio, a temperatura de fusão dele, mercúrio é aquele metal líquido que tem naqueles
termômetros antigos, que hoje em dia nem se pode mais vender, mas eu, por exemplo, ainda uso o que era da minha avó de sei lá quando, que eu acho ele melhor do que os digitais, enfim. A temperatura de fusão dele é de de 39 graus abaixo de zero, e a temperatura de ebulição dele é de 357 graus, ou seja, ele passa para o estado gasoso a 357 graus. Isso é uma temperatura muito alta. O benzeno, ele chega a uma temperatura de fusão. Benzeno é... Não me lembro exatamente o que é o benzeno, mas enfim, a temperatura de fusão, ele congela a 6 graus Celsius e ele evapora a 80 graus Celsius. Como interpretar esses valores? Bom, o etanol, né? Ele congela a 114 graus abaixo de zero, né? Então, ele está no estado sólido a 114 graus abaixo de zero. Então, de 114 até 78 graus, que é o estado que ele evapora, toda essa temperatura ele vai ficar em estado líquido. Uma coisa interessante sobre o etanol, tem muita companhia que coloca o etanol a 100 graus abaixo de zero. Aí o que eles fazem? Eles fazem todo aquele creme, todo um preparo de sorvete, aí eles enfiam uma vasilha de alumínio nesse etanol, fazendo com que a vasilha fique meio encoberta, né, nesses 100 graus abaixo de zero. Aí ele congela o sorvete rapidamente e eles retiram, eles usam o etanol para isso. E tem muita gente que também, lá em estados que são frios, eles colocam um tipo de etanol dentro misturam com a água do carro para que a água não congele, né? Que a água congela a menos 0 graus Celsius. É muito difícil um país conseguir chegar até menos 114 graus Celsius. O mercúrio, a temperatura do mercúrio, ele congela a menos 39 graus Celsius, né? E ele vai evaporar a 357 graus Celsius. Então, de menos 39 graus Celsius até 357, ele vai passar para o estado, ele vai estar em estado líquido. E assim os outros materiais também vão acontecer. O ponto de fusão é uma temperatura na qual ocorre a mudança de estado de sólido para o líquido. Pode ser tanto líquido para sólido como sólido para o líquido. E para determinar um ponto de fusão de algumas substâncias, tem uma técnica do tubo de Thiele. As substâncias puras, elas fundem-se a temperatura constante, já as impuras, que são as misturas, não apresentam um único ponto de fusão definido, e sim uma faixa de fusão, que será tanto maior quanto mais impurezas contiverem na substância. Ou seja, quanto mais misturado for um determinado líquido, mais difícil vai ser para definir. Ele vai congelar aos pontos, por exemplo, aonde tiver determinados elementos vai congelar primeiro, aí outros elementos congela depois, né? Isso vai acontecer. A tabela abaixo mostra os líquidos mais comuns utilizados como banho, né? Os valores dos pontos de fusão são encontrados na tabela abaixo. Foram determinados a pressão de 1 atm. 1 atm é a pressão atmosférica normal, que a gente estuda. O líquido de banho significa que vai fazer banho-maria, ou seja, tem muita gente que faz banho-maria com água. Já em laboratório, tem gente que faz banho-maria com glicerina. Aquela glicerina que a gente compra que passa na mão, ele é um tipo de etanol, ele é um tipo de álcool. Enfim, tem o ácido sulfúrico também. Tem gente que faz banho em ácido sulfúrico. E tem gente que faz banho em óleo de parafina. O ponto de fusão da água é de 0 graus Celsius. O da glicerina é de 17,5. A glicerina está num estado, ele não é líquido, ele está no estado de plasma, ou seja, quando ele chegar a 17,5 graus, ele vai chegar a uma temperatura líquida mesmo, né? O ácido sulfúrico, a 10 graus, ele já está em estado líquido, e o óleo de parafina ele tem que atingir 16 graus para estar em estado líquido. O ponto de ebulição, né, que evapora. A água ela evapora a 100 graus Celsius, já a glicerina ela evapora a 290 graus Celsius. O ácido sulfúrico evapora a 295. Ácido sulfúrico, se eu não me engano, ácido sulfúrico é a solução de bateria, para quem não sabe, viu, gente? E o óleo de parafina, ela evapora, né, o ponto de ebulição dela é 287,5 graus Celsius. Então, como o ponto de ebulição
da água vai até 100 graus, então ele é usado para medir como banho, né, como mistura ali, ele pode ser usado até 95 graus Celsius. A glicerina é usada até 150 graus Celsius. O ácido sulfúrico até 220 e o óleo de parafina até 250, porque depois disso a temperatura aumenta rápido e ele já começa a evaporar. O ponto de ebulição, a temperatura de ebulição, é a temperatura em que a substância passa do estado líquido para o estado gasoso. Bom, a gente já falou sobre isso, né? Tá. É basicamente isso. Isso é um resumo do ponto de fusão. Ok. Matéria. Vamos falar agora sobre a matéria. O que é a matéria? Bom, vamos pegar o exemplo aqui. A mesa, a cadeira, a nossa roupa, nosso organismo são exemplos de matéria. Do ponto de vista científico, matéria é tudo aquilo que tem massa e ocupa lugar no espaço. Presta atenção nisso. Matéria é tudo aquilo que tem massa e que ocupa lugar no espaço. Ah, professor, então o ar é matéria? Sim, o ar é matéria. Por quê? Porque vamos definir como matéria tudo aquilo que tem átomos. Tudo que tem átomo é matéria. Então, basicamente, tudo é matéria. Ah, professor, e o que não tem massa e nem ocupa lugar no espaço? O vácuo. Só. A massa é um corpo, a massa de um corpo é uma grandeza. Grandeza é tudo aquilo que podemos medir. Associada à inércia desse corpo, ou seja, quanto maior a massa de um corpo, maior a dificuldade de colocar esse corpo em movimento ou, de uma vez em movimento, fazê-lo parar. O primeiro passo para determinar a massa de objetos é escolher um padrão. O padrão de massas mais conhecido e utilizado é o quilograma, simbolizado por kg, né? Que é o quilograma, que é o que a gente costuma medir na farmácia, naquela balança. A gente não mede nosso peso, a gente mede a nossa massa. Peso e massa são diferentes. Se uma pessoa falar, ah, professor, o meu peso é de 50 quilos. Não, seu peso não é de 50 quilos. Peso é uma grandeza vetorial, ela é uma força. O peso, ele é a massa, que é o que a gente mede na balança, vezes a gravidade, que é a gravidade do nosso planeta, que a gente costuma calcular como 10 metros por segundo ao quadrado. Ou seja, o seu peso é, por exemplo, você foi lá na balança e viu que a sua massa é de 60 quilos. A nossa gravidade é de 10 metros por segundo ao quadrado. Então, o seu peso é de 600 newtons. Enfim, vamos voltar para aqui. Dizer que o objeto possui massa de 1 kg quer dizer que ao colocá-lo num dos pratos da balança, o equilíbrio será estabelecido colocando outro prato, o objeto padrão de massa de 1 kg. São unidades de massa grama, quilograma, tonelada. O grama, né, que é essa letrezinha minúscula, é a milésima parte do quilograma, ou seja, o grama é 1 kg dividido por 1000. A tonelada equivale a 1000 kg, ou seja, tonelada é igual a 1000 kg. Existem outras unidades também, existe o arroba, existem outras unidades, a libra, o arroba e uma infinidade aí que a gente não costuma utilizar aqui no nosso país. Tá. Volume e unidades para expressá-lo. Ok. Ocupar um lugar no espaço é uma característica da matéria associada à grandeza denominada volume. Unidades de volume são o decímetro cúbico. Ok. Unidades de volume são decímetro cúbico, né? Que é decímetro, dm elevado a 3. Tá com 3 aí, mas na verdade é um elevado a 3. O litro, 1 decímetro cúbico é igual a 1 litro. O centímetro cúbico, né, é igual a 1 mililitro. E o metro cúbico, e também tem o metro cúbico. Só falando aqui, 1 decímetro cúbico é igual a 1 litro. 1 metro cúbico são iguais a 1000 litros. E 1 centímetro cúbico é igual a 1 mililitro. Ok. O decímetro cúbico é o volume de um cubo cuja aresta, cada lado, né, mede 1 decímetro, ou seja, cada lado desse
cubo mede 10 centímetros. Essa unidade é equivalente a 1 litro. 1 decímetro cúbico é igual a 1 litro. Logo, 1 decímetro cúbico é igual a 1 litro, que são iguais a 1000 centímetros cúbicos, que é igual a 1000 ml. 1 centímetro cúbico é igual a 1 ml, né? 1 mililitro. E 1 metro cúbico são iguais a 1000 litros, que é igual a 1000 decímetros cúbicos. Isso é uma unidade que depois eu vou fazer um gráfico e vou colocar no Moodle. Densidade. A densidade ou massa específica, né? Ela é medida em D, desse Dzinho pequenino, é a propriedade que relaciona a massa e o volume dos objetos. Ou seja, para eu saber a densidade de um objeto, eu tenho que pegar a massa desse objeto e medir pelo volume que ele se apresenta. A massa em gramas dividido pelo volume em mililitros. Eu também posso pegar a massa em quilogramas e dividir pelo volume em litros. Também vai dar a densidade. Geralmente essa grandeza é medida em gramas por mililitro e é obtida dividindo a massa em gramas de uma amostra de substância pelo seu volume em mililitros. Também pode ser medida em gramas por centímetro cúbico. A densidade é uma propriedade utilizada na identificação dos materiais em postos de gasolina, por exemplo. São utilizados aparelhos que chamamos decímetros, que possibilitam ao consumidor comprovar a qualidade do etanol que está sendo vendido. Quando o combustível está fora das especificações, com a quantidade maior de água que permitida pela legislação, a diferença é indicada pelo densímetro. O etanol vendido como combustível é uma mistura de etanol mais água, que deve ter densidade entre 0,8075 a 0,8110 gramas por centímetro cúbico. Já o etanol puro possui densidade igual a 0,79 gramas por centímetro cúbico, enquanto a água tem uma densidade de 1 grama por centímetro cúbico, ou seja, a densidade da água é 1. O interessante sobre a água. A água é uma das substâncias que ela é considerada padrão, basicamente, de todas as ciências, porque pode perceber que a gente usa a água para definir a temperatura de um determinado local, porque, por exemplo, o cara que inventou a temperatura em Celsius, eu esqueci o nome dele, ele definiu a temperatura que a água congela como 0 graus Celsius e a temperatura que ele congela para a água ser... a temperatura que ela evapora para a água ser 100 graus Celsius. Então, com isso, ele inventou a escala em Celsius dele. E como a água congela fácil, a água é facilmente manipulável, a gente consegue levar a água para cima e para baixo onde a gente quer. Então, com isso, com a água, a gente basicamente definiu vários valores que a gente usa, como, por exemplo, o litro. O litro a gente definiu com base no valor da água, 10 centímetros de água, ou uma recipiente de 10 centímetros vezes 10 centímetros vezes 10 centímetros, né, que é 10 centímetros cúbicos, ele é igual a 1 litro. Bom, continuando, se o etanol estiver adulterado, ou seja, com mais água, com água além do limite, ele vai ter uma densidade maior do que esperada, né? Ok, vamos pensar aqui. Determinação da densidade de substâncias sólidas, né? A massa é facilmente determinada através de uma balança. Para o volume a gente temos duas situações. Beleza, a massa a gente coloca na balança e pega a massa. Agora para o volume, o que a gente faz? A gente pega a altura, a largura e a profundidade do objeto, né? A gente multiplica a altura pela largura, a gente pega a altura, multiplica pela largura e multiplica pela profundidade. E é isso que é o cubo. Isso significa que o valor que der aí vai ser o volume que ele vai ter. Por exemplo, nesse exemplo aí que pega um recipiente de alumínio que ele tem 3 centímetros de largura, 1 centímetro de profundidade e 2 centímetros de altura. Tá, a ordem dos fatores não altera o produto. Aqui está escrito 2 centímetros de altura, 1 centímetro de largura e 3 centímetros de profundidade. Você vai multiplicar 2 centímetros vezes 1 centímetro vezes 3 centímetros. 2 vezes 1 vai dar 2. 2 vezes 3 vai dar 6. Ok, então eu tenho 6 centímetros. Centímetro vezes centímetro, centímetro ao quadrado, vezes centímetro, centímetro cúbico.
o centímetro cúbico, né, ele tem o mesmo valor que o mililitro. Então, portanto, 6 centímetros cúbicos é igual a 6 ml. E na balança foi determinado que esse cubo de alumínio ele pesa 16,2 gramas. Ou seja, a gente vai pegar esses 16,2 gramas que pesa esse cubo de alumínio, que pesa não, a massa desse cubo de alumínio, né? Ele não pesa, ele tem uma massa de 16,2 gramas. Então a densidade dele vai ser esses 16,2 gramas dividido por 6 ml, né? 6 mililitros. Então, se você pegar e fizer esse cálculo na calculadora, vai dar 2,7 gramas por mililitros ou por centímetros cúbicos, tanto faz. Ou seja, a interpretação é que ele tem uma densidade de 2,7 gramas a cada centímetro cúbico, né? A cada mililitro de alumínio. Bom, se o sólido apresentar um formato irregular, né? Ok, o que a gente faz? A gente pega um recipiente graduado com volume conhecido de água, ou seja, a gente pega um recipiente com água e a gente joga esse recipiente, esse sólido que tem forma irregular lá dentro. Por exemplo, eu tenho um recipiente com 50 ml de água, ok? 50 ml de água. Eu adiciono o meu objeto com um corpo irregular, ou seja, ele não tem uma forma definida, eu não consigo medir com a régua a altura, largura e profundidade, então eu jogo ele lá dentro. Esse meu novo volume de água com o sólido dentro apresentou 65 mililitros, né? Ou seja, ficou com 65, ele de 50 ml ele passou para 65 ml. Então, o que eu faço? Eu pego esse 65 ml, subtraio com o meu 50 ml inicial e esse é o volume atual do meu corpo, ou seja, ele tem um volume de 15 ml, né? De 15 centímetros cúbicos. E com isso, agora eu posso fazer aquele cálculo, que é pegar a massa dele, né, as gramas dele, e dividir pelo volume que ele tem. Ok? Ele tem 118 gramas, né? Significa que ele tem 15 centímetros cúbicos, como a gente calculou lá. Então, as 118 gramas, que é aqui o meu pedaço de ferro irregular, dividido pelos meus 15 centímetros cúbicos, vai dar uma densidade total de 7,86 gramas por centímetro cúbico. Ou seja, a cada centímetro cúbico de ferro, a gente tem uma massa de 7,86 gramas. Agora a gente tem duas densidades diferentes. A densidade do alumínio, que é 2,7 gramas por centímetro cúbico, e a densidade do ferro, que é 7,86 gramas por centímetro cúbico. E com isso a gente consegue ver que a massa do ferro a cada centímetro cúbico é maior do que a massa do alumínio do que a cada centímetro cúbico. Isso significa que a densidade do ferro é maior do que a densidade do alumínio, apesar dos dois materiais de mesmo tamanho. Isso significa que o ferro ele tem uma massa maior do que a do alumínio. Outro exemplo aqui, vamos imaginar dois pedaços, um de ferro e outro de alumínio com volumes iguais, ou seja, 100 centímetros cúbicos. Qual a massa de cada um? Ok, a gente sabe, a gente tem a densidade do alumínio e tem a densidade do ferro que a gente viu no slide anterior. A densidade do alumínio é de 2,7 gramas por centímetro cúbico. Ou seja, eu pego essas 2,7 gramas e multiplico pelo 100 que eu tenho. Por quê? Porque eu já tenho a densidade, aí o meu 100 que está lá, que é o meu volume, ele está dividindo, ele passa para o outro lado multiplicando. E assim eu vou ter o valor da massa, que vai ser 270 gramas. E já um pedaço de ferro, que a densidade dele foi de 7,86 gramas por centímetro cúbico, ele vai ter 7,86, ok. É só multiplicar esse valor pelo 100, que é o meu volume. Se o meu volume é 100, eu multiplico esse 7,86 por 100 e eu vou ter uma densidade de 786 gramas. Significa que
eu tenho um volume igual de ferro e de alumínio. Qual vai ter uma massa maior? A massa maior vai ser a massa de ferro. O ferro ele vai ser aproximadamente 3 vezes mais pesado, né? Vai ter uma massa 3 vezes maior do que a do alumínio. Um salve, um ressalve ali, uma observação. É importante você lembrar que a densidade de uma propriedade ela é específica da matéria, ou seja, uma substância com uma densidade X, uma densidade, por exemplo, uma substância com a densidade de 2,7 gramas por centímetro cúbico, é só o alumínio. E a densidade de 7,86 gramas por centímetro cúbico é só o ferro. Portanto, a gente tem que medir a densidade identificando cada substância, ou seja, cada substância ela tem uma densidade específica e duas substâncias diferentes não vão ter a mesma densidade. A densidade pode se aproximar, mas a densidade não vai ser a mesma. As substâncias líquidas, né? A gente tá. A gente pega um recipiente, né, graduado, ou seja, esse recipiente vai ser medido para a gente conseguir calcular o volume, né, do líquido e a gente vai colocar na balança e assim a gente consegue medir a massa, acrescentando o volume do líquido, ou seja, a gente primeiro mede o volume do recipiente, que esse recipiente vai ter a gente mede a massa do recipiente, na verdade, né? Não é o volume. A gente mede a massa do recipiente colocando ele na balança. E depois que a gente mediu a massa, a gente vai colocando a quantidade de líquido que a gente quer. A gente vai colocando o volume de líquido que a gente quer. E quando a gente colocar esse volume, a gente vai subtrair a massa total pela massa simplesmente do recipiente vazio. E assim a gente vai conseguir a massa do líquido. Aqui tem um exemplo da água. A água, 100 ml de água, né, ela vai apresentar 100 gramas, ou seja, a densidade da água é de 1 grama por centímetro cúbico. Ou seja, cada centímetro cúbico, né, cada ml de água, a gente vai ter uma massa de 1 grama. A densidade da água é de 1 grama por centímetro cúbico. Conclusões. Quanto maior a densidade, maior a massa. E o volume ele não se altera. Quanto maior o volume, a massa vai ser fixa, mas a densidade vai aumentar. Se eu tiver um volume fixo, por exemplo, do ferro e do alumínio nos slides anteriores, a massa vai ser diferente. Como, por exemplo, a massa do ferro e a massa do alumínio eram diferentes, né? Ou seja, para o mesmo volume, a massa do ferro ela foi muito maior do que a massa do alumínio. Isso significa que a densidade do ferro foi maior do que a densidade do alumínio. Enquanto se eu tiver uma massa fixa, né, se eu tiver, por exemplo, 100 gramas de cada, o meu volume é que se altera, ou seja, a densidade ela vai depender, assim, ela vai depender do volume. Ou seja, quanto maior o volume, menor vai ser a densidade, para uma massa que seja fixa. Ou seja, se eu tiver 100 gramas de duas coisas diferentes, o volume que for maior vai ter uma densidade menor. Substâncias gasosas. Para uma substância gasosa, o cálculo da densidade é bem complexo. E não é o momento para fazer tanto comentário, mas assim, o que a gente pode fazer? As substâncias gasosas ela têm densidades menores, né? Então a gente tem que saber a densidade do ar. A densidade do ar a 25 graus Celsius, que é a média do nosso planeta, né, é a pressão de um atm, né? Uma pressão atmosférica, que é a pressão do nosso planeta. Ou seja, a densidade do ar atmosférico ela é igual a 1 grama por litro, ou seja, 1 grama para cada litro de ar, nós temos 1 grama, 1,2 gramas, né, no caso, por litro.
cada litro de ar nós temos 1,2 gramas Tá, enfim. Se compararmos com a água, né, que a densidade da água é de 1 grama por centímetro cúbico em litro, então a gente tem 1.000 gramas, né, que é 1 quilo por quilo. Ou seja, a gente tem 1.000 gramas. Se a gente pensar em ouro, por exemplo, a densidade do ouro é 19,3 gramas por centímetro cúbico em 1 litro, então a gente tem 19.300 gramas, que é 19,3 quilos. Tá. Outras considerações importantes. Em mistura heterogênea. O que é mistura heterogênea? Mistura heterogênea são duas misturas de diferentes coisas, como por exemplo, água e óleo. Como a gente consegue ver a água e o óleo, eles não se separam, eles não se misturam, então são misturas heterogêneas. A densidade, quem determina a posição de cada substância no sistema, o mais denso fica na parte inferior e o menos denso na parte superior. Ou seja, em mistura heterogênea, se tiver, por exemplo, dois líquidos, o líquido mais denso ele vai ficar para baixo, o menos denso vai ficar em cima. A gente sabe que a mistura de óleo e água ela é heterogênea, né? Sendo que a água fica na parte de baixo porque ela é mais densa e o óleo flutua porque ela apresenta uma densidade menor. Tá, ok. Aqui são alguns exercícios. Eu não vou responder esses exercícios hoje, eu vou responder esses exercícios e fazer uma planilha com esses exercícios e deixar no Moodle depois, ou se vocês quiserem, vocês me mandem mensagem. Tô deixando todos os slides, eu estou deixando os meus contatos, tanto o meu e-mail como o meu telefone ou o meu WhatsApp, para vocês tirarem dúvidas comigo. E é isso, ok? Aqui tem mais exercícios. Esses exercícios não estão tão difíceis, são os exercícios do livro. E bem, eu vou responder isso depois, eu não vou responder isso agora. Estes são os meus contatos, né? O meu e-mail, professor.luisprof.luiscn@gmail.com, e o meu WhatsApp, né? Que é 619-9638-9825. Para que vocês tirem as dúvidas comigo, para que assim fique tudo certo.